Bom dia, queridos. Glória a Deus. Todo mundo alegre com Jesus? Eu gostaria de falar nesta manhã sobre oração que Deus gostaria de ouvir dos seus filhos. Um dia o Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, e ele disse que Deus é o Pai dos crentes, Pai daqueles que acreditam nele. Eu pensando nessa afirmação do Senhor Jesus aos seus discípulos, imaginando a igreja tendo Deus como seu Pai, e voltando para o mundo em que nós estamos, o apóstolo João diz assim: o mundo todo jaz no maligno. Então nós vivemos no mundo sob uma terrível influência do maligno, do inimigo, e a Bíblia fala de principados e potestades. Principados são aqueles dominadores desta terra que se aloja. Esses dominadores alojam nos municípios, nos estados, nos governos dos municípios, governo dos estados, governo federal, governo central. A luta, disse Paulo, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. E sabemos que governos vivem, governos longe de Deus, governos que não amam a Deus, governos que não temem a Deus, vivem sob a influência desses principados e potestades. E a igreja está aqui nesse mundo, e ela é a única força que possa barrar esses poderes dos principados e potestades malignos, satânicos. Somente a igreja pode fazer isso. Nada mais. E baseado nisso, e nós como agentes de Deus por Jesus Cristo, temos algumas regrazinhas para facilitar o nosso acesso, a nossa oração chegar nos céus e facilitar nós repreendermos e amarrarmos longe e desativar a ação desses principados. Não é nada difícil, não é nada fácil. É uma questão de entendimento, de compreensão e de abraçar isso como uma regra da nossa caminhada aqui nessa terra. Eu quero orar antes da leitura, eu quero ler um trecho aqui em que muita gente tem dificuldade, e nós vamos caminhar um pouquinho nisso aqui, a oração do Pai Nosso. Pai querido, eu quero com meus irmãos nesta hora, nesse momento, meu Deus, eu me recolho, ó Deus, a este cantinho de clamor no altar dessa igreja, junto com esse público santo que está aqui, para pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos use para desativarmos as forças malignas sobre o país. Ó Deus, sobre o governo central deste país, em nome de Jesus Cristo, que principados e potestades sejam amarrados e sejam desativados, para que, Jesus, o nosso povo, possa respirar aliviado, Senhor, não apenas de uma peste, uma doença, mas de um governo, Senhor, que não pode caminhar. Em nome de Jesus Cristo, nós buscamos em Deus e queremos agora amarrar esses poderes contrários à vontade de Deus. Pai Santo, eu me junto aos teus filhos aqui na igreja,
nesta hora para clamar, Senhor, em favor do Brasil inteiro, Jesus. Oh, meu Pai, as administrações dos municípios mudaram nesses dias. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos amarrar fora da influência satânica o inimigo e tirar esse povo dessa escravidão maligna. A falácia mal uns contra os outros, que isso acabe, que isso reduza. E que o Espírito Santo possa ter espaço nas igrejas, que elas possam ter olhos abertos para ver o que Deus quer, e coração sensível à voz do Espírito Santo. Meu Pai, os governadores, eu peço, Jesus, que o poder de Deus seja mais forte, seja maior, através desse clamor, na ação dos governadores, não a influência do inimigo, mas a influência do Pai, a influência do Espírito Santo, pelo povo de Deus que existe, que está, o povo de Deus que clama nesse estado. Em nome de Jesus Cristo, os governadores sejam sensíveis, e sobre eles venha a condução, o cabresto do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu clamo em favor do governo federal, em favor de todos os segmentos de ministros. Senhor, que não haja hipocrisia nesses homens, mas que haja verdade, verdade, que possa, Senhor, acreditar de verdade no Senhor. E que aquele culto, aquela reunião cerimonial, religiosa, do final de ano, não seja ali uma mentira, mas seja o Espírito Santo agindo, que o Espírito Santo use aquilo como alavanca e remova a praga que vem atacando a administração federal. Meu Deus, eu clamo com a tua igreja, pedindo a tua misericórdia, a tua paz, nesse dia, Senhor, nesta hora. Uma hora que o Senhor marcou para nós, oh Deus, a Santa Ceia comum, o elemento visível, prático de fé da igreja do Senhor na terra. Assim, meu Pai, que o teu nome seja exaltado, que o Brasil seja cuidado pelo Senhor. É o meu pedido, é o nosso pedido, agora, meu Pai, e sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos queridos, eu sinto uma necessidade de a igreja brasileira, a igreja evangélica deste país, se mexer, sabe? Ter atitudes, não a atitude de fanáticos, mas atitudes reais, atitudes de sinceridade. Falar do Senhor sem estar levando vantagem aqui ou ali. A igreja não pode ter esse tipo de comportamento, levando vantagem de governadores, de prefeitos, de alguém, querendo tirar vantagem também de estar perto do presidente da República. Eu acho isso ruim, sabe? E acho ruim porque eu vejo que na Bíblia você precisa cuidar de algo mais, de oração, de pedir a Deus, de abençoar, de suplicar e não ficar perto, acelerando as autoridades por causa do cargo. Eu acho que o cargo, meu irmão querido, qualquer que seja ele, o cargo gera encargos que o indivíduo não consegue satisfazer com plenitude. Não adianta. Qualquer que seja o cargo, ele gera encargos. E quem fica em torno de uma pessoa que tem cargos ditos importantes, às vezes não pensa nisso. O encargo, você pode chegar perto na proposta de ajudar, de facilitar, e não de levar vantagem, o que a gente vê muito por aí. Eu quero ler, os discípulos tinham dificuldade de orar, e todos temos aqui dificuldade de fazer a oração certa. A oração certa é aquela
que é direcionada ao reerguimento do próximo, das pessoas. Oração certa é aquela que você vai no sertão, na busca da ação de Deus na vida dos missionários, na vida daquelas pessoas que estão se convertendo. Ele não sabe que você está orando, mas Deus sabe. É o Espírito Santo que conduz isto. A oração certa é aquele que leva o bem, que procura alcançar as pessoas e não puxar das pessoas alguma coisa. E a igreja certa é aquela igreja que é uma missão e não um negócio. Essa é a congregação certa que o Senhor quer que nós sejamos. A igreja que não vê os seus frequentadores, os seus membros, como uma oportunidade de sacar alguma coisa. Isso é carnal, maligno, horrível. A igreja certa é aquele que cada membro é um súdito do reino de Deus e que sabe que ele é um agente de Deus para a missão que Deus tem nessa terra. Apenas isso. A oração certa é aquela que Deus é o principal. Eu estava observando a oração que Jesus ensinou, os 2 primeiros versículos que fala dessa oração, fala em reconhecimento de Deus, glorificação a Deus, e quando sai do âmbito de falar com Deus, fala daquilo que é essencial na vida de qualquer mortal, ser vivente, a comida, o pão. Mas primeiro reconheça Deus, saiba quem é Deus. E eu quero começar lendo esse trecho que Jesus, na oração, ele disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele, na verdade, foi Jesus quem disse para os discípulos e para os crentes que Deus é o meu Pai, que Deus é o seu Pai. Então eu preciso dessa intimidade com meu pai, eu preciso ter essa liberdade de conversar com meu pai. Meu pai não é um terror, meu pai é um amigo. O meu pai, ele me enxerga, cuida de mim, ele sabe quando eu estou em perigo, ele sabe das fragilidades da minha estatura. O pai olha que o filho ainda é criança, é pequeno, precisa de braço, precisa de aconchego, precisa de proteção. Então Jesus fala para nós dizermos: Pai, Pai nosso. E a palavra Pai nosso é que eu não posso ter ele num sentido egoísta, ele é o meu pai e não é o seu pai. Ele é o meu pai e é o seu pai, ele é o nosso pai. Jesus começa dando essa aula, essa pequena aula aos discípulos, e ele disse: santificado seja o teu nome. O que é isso? É que ele é separado de tudo que eu conheço, ele é o ser separado de toda a forma negativa, ele é o separado em toda a forma, ele é o absoluto do bem, o absoluto do amor, o absoluto de todo socorro. Então, ele é santificado seja o teu nome, e eu me santifico para ele, e eu me afasto de tudo quanto é impuro e profano, para estar do lado que é santo, sóbrio, honesto e puro. É só isso, tem essa linha. Que separa o bem e o mal, ou o bem do mal. E continua Jesus dizendo, depois de
Ele disse: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Reino de Deus é a absoluta vontade de Deus, é o território de Deus, é o espaço de Deus. Venha sobre mim isto. Venha o teu reino. Neste reino o que prevalece é a vontade do rei. Ele é o meu pai, é o meu rei e é o meu Senhor. É por isso que nós confiamos na oração, que Ele escuta as nossas orações. É por isso que a gente fica preocupado com certas coisas. Irmãos, eu tive tanta oportunidade de estar perto de autoridade, junto deles, mas eu me nego. Eu me nego, porque eu não sou melhor do que o meu irmãozinho, que faz a limpeza do sítio da igreja. E nem daqui. Não sou melhor. Por que eu... É o bispo da Nova Vida. Irmãos, isso é um encargo muito penoso. Eu tenho todos vocês sobre as minhas costas e a minha responsabilidade. E que eu me sinto tremendamente incapaz, incompetente para representar vocês. Só que na ideia dos homens aqui, eu poderia representar muito bem o bispo da igreja de Nova Vida. Cara, isso é terrível, isso é ruim demais. Eu me recolho, porque o que é importante na minha vida é Ele, é o Senhor. E é Ele que é importante na nossa vida aqui. Não são os homens, não. Os homens são tão frágeis e tão pequenos. E eu sou tão pequeno. Mas eu estou aqui representando vocês, porque Deus quis isso. Então o Senhor Jesus, Ele mostra isso aqui, falando com os seus discípulos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela no céu. Esse ponto aqui chega o nosso impossível. A Bíblia é tão simples, é tão fácil, mas a gente complica tanto e coloca tanta dificuldade. Se você analisar esta oração que Jesus ensinou, só ela te indica o rumo e te coloca no prumo de Deus. Aí ele vem falando daquilo que é necessário, o pão nosso. Você precisa mais que um pão? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É aqui que está o problema. Aqui está o grande problema da humanidade. Sabe por que eu estou analisando isto aqui hoje? É por causa da mídia, por causa de tanta encrenca. Os governos não se entendem mais. As pessoas não se entendem. Parece que essa coisa social aí vem causar um grande mal e não um bem. É tanta encrenca, é tanta confusão, é tanta maledicência, é tanta acusação, é tanta coisa. E nós somos... Eu vejo a igreja também dividida. Eu estou acompanhando a igreja está dividida. Tem a igreja de lá e a igreja de cá. Então, Jesus Cristo, que morreu por todos, ficou fora. Ele está fora. Os conselhos das igrejas se dividem. Tinha um conselho de pastores do Distrito Federal, se dividiu. Aí eu me desliguei, saí dele. Por que eu saí? Eu saí porque eu não convivo com esse tipo de coisa. Tinha um conselho da direita e um conselho da esquerda. Não aceitei. Eu falei: estou fora. Mas o bispo saiu do conselho.
Eu não preciso, eu preciso estar. Eu sou neutro nessa questão. Meu irmão, meu colega não pode ser meu adversário. Eu não posso ter meu irmão como meu adversário. Então eu vou para a Bíblia, o que a Bíblia diz. Olha só, quando Jesus chega nesse finalzinho aqui, ensinando, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. É outro problema aqui. A tentação da vaidade, a tentação de querer ser o que não é, a tentação de querer ser mais importante do que o outro, a tentação porque teve mais oportunidade na vida de se achar melhor do que aquele que não teve oportunidade nenhuma, que precisa mais do nosso cuidado. Mas a questão aqui também está no perdão. Nós somos seres, de certa forma, nós somos seres conflituosos, né? Já falei isso aqui. Nós temos dificuldades de entender as pessoas, nós temos complicações, nós temos a tendência em desprezar os diferentes. Nós geramos conflitos. E quando ele fala perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos. Eu peço perdão a Deus das minhas faltas, porque quando Jesus disse isso aqui, ele estava apontando para cada um de nós que temos falhas contra o Senhor. E preciso pedir a Ele perdão. Mas eu só recebo perdão de Deus se eu perdoar aqueles que me ofenderam. Mas eu tenho que reconhecer também que eu ofendi alguém e pedir esse perdão. Essa parte ela é tão delicada e é tão difícil de você praticar, mas ela é real. Se você der uma examinada agora, der uma olhada assim em torno do seu comportamento, de um tempo para cá, você não precisa ir muito longe, você vai descobrir que você, de certa forma, desprezou alguém, ou alguém lhe desprezou. E qual foi a sua ação, qual foi a sua atitude, e qual foi a atitude do outro para com você? Essa não é muito importante, você querer a atitude do outro. Importante é a sua atitude para o outro, para com o outro. Aí você pode observar tantas orações cuja resposta não veio. Quantas vezes nós clamamos e ficou no ar a nossa oração? Você não sabe por quê? A Bíblia ensina, se eu não perdoar, se eu não entrar nesse campo maravilhoso aqui da compreensão, do entendimento e perdoar as pessoas, como é que a bênção de Deus vem em resposta à minha oração? Ela é barrada. Porque eu tenho uma pendência. Eu tenho uma coisa aqui. Talvez eu caí na malha fina, né? Não tem isso aí também? Ele disse assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus que está falando isso. Jesus está falando isso aqui. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas. Meu Deus!
Meu pai está mandando eu acertar minha vida com meu irmão. Meu pai diz, olha, Antônio, você tem um débito ali, vai lá acertar aquilo lá. Você tem uma pendência com Eduardo, você tem uma pendência com Gravina, você tem uma pendência ali com Roberto. Você já prestou atenção nisso? Você tem uma pendência com Denise, você tem uma pendência com o Wilson. Misericórdia. Eu preciso tirar essa pendência, zerar essa pendência. E a minha oração, como é que fica? Vai lá, acerta e vem aqui que você leva o prêmio, o presente. Então, Pai, não perdoa. Isso aqui, sermão das bem-aventuranças. No início desse sermão, Jesus fala de um coração limpo. Bem-aventurados limpos de coração. Eu busquei em Deus uma coisa incessantemente na minha vida, porque eu sei o que é desprezo, conflito, vantagens, porque dependendo do seu cargo, você tem muita coisa em torno de você, na área de levar vantagem sobre você. Eu sei o que é isso. Então eu busquei em Deus o estado de espírito. Irmão, naturalmente você não tem capacidade de perdoar-se. Eu pedi a Deus muito para que, no ato de determinada ofensa, ou de que, quando eu descobrisse certas coisas nessa área, fosse tão natural o meu perdão, que eu não precisaria jamais fazer o pedido, ou perdoar. Não. É como você bater a sua pele não sente a dor da alfinetada. É como você anestesiar um pouco o seu corpo. Se você buscar isto, você consegue ter a cabeça erguida e andar e orar e pedir a Deus as coisas. Se você não consegue, é um sofrimento. Porque você lembra sempre com dor na alma. Você lembra sempre com dor no coração. Você lembra sempre com desejo de vingança até. Mas a Bíblia nos ensina que não é assim. Quando eu criei em Jesus e Jesus perdoou, aquela oração de Jesus ali na cruz, quando ele olha para aquele pessoal, o sujeito cobriu o seu rosto, cuspiu e bateu no seu rosto e tirou a venda e perguntou: se és profeta, diz qual de nós te bateu? Aquelas pancadas que ele levou. Ele calado e, no momento, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquela oração de Jesus, naquele momento terrível, gerou oportunidade, criou a oportunidade para aquela congregação de perversos que estavam ali poder se arrepender, meditar e se converter na pregação de Pedro lá, naquele bairro muito pequeno, que era Jerusalém. 5 mil, depois 3 mil. Imagino eu que, dentre aquele pessoal que atendeu o convite de Pedro, tivesse alguém que estava ali concordando com a matança dos 3. E Jesus no meio. A oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes, proporcionou aos indivíduos, a mim, a chance de ser perdoado, acreditar nele e ser salvo. Porque não merecia a salvação. Quem concordasse com aquele massacre do Gólgota não poderia ser salvo.
Só que Jesus pediu ao Pai perdão para eles e para nós. O perdão depois da conversão, o senso do perdão na minha alma, na minha vida aqui neste mundo, o senso do perdão para o cristão é o oxigênio da vida espiritual dele. Não há como sobreviver à santidade de Deus, de Jesus Cristo, aqui nessa terra, cheia de contradições, sem o senso de perdão, esse desejo de servir a Deus, servir os irmãos, não olhar e não ressentir o mal que recebemos. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você ressentir, rebater, carregar sobre si aquilo. Sentir, você sente porque você está no seu natural. O ressentir é você ficar sentindo o machucado, o toque na ferida. Toda vez que você se lembra, você se amarga. Não. Quando você cultiva em você um senso de perdão, vindo de Deus e pelo amor de Deus em você, você se lembra, porque você não perdeu a memória ainda, você se lembra das coisas, mas você não sente. Você tem a piedade, você passa a orar mais. Você lembra e ora em favor da pessoa. Pede misericórdia sobre a pessoa que te feriu, que te machucou, que te desonrou, que lhe traiu, que ele quis lhe atrapalhar a vida por um ato maldoso, qualquer que seja. A pessoa que ofende outro assim, ela cai de tamanho, de estatura espiritual. Essa mensagem eu escolhi, e pensando nela, porque Jesus estabeleceu a Santa Ceia naquele dia, logo em seguida a celebração da Páscoa com seus discípulos. Ele então ministrou a Santa Ceia, e na Santa Ceia Jesus colocou essa marca, esse momento. Foi ali que Judas levantou do grupo e saiu para fazer um negócio de quanto eles lhe dariam para a entrega de Jesus, daqui a pouco, logo mais ali no Getsêmani. E Jesus ministrando a ceia naquele momento. E Jesus lá no Getsêmani, Jesus disse assim para ele: amigo, João escreve assim: amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. E Judas virou as costas e saiu, com um beijo dado no rosto de Jesus. E os soldados vieram e pegaram Jesus e retiraram Jesus. E teve um conflito ali, naquele momento em que Pedro, que tinha a espada, ao tentar tirar a cabeça de Malco, sai somente a orelha, e Jesus faz aquele milagre, um milagre tremendo, colocando a orelha daquele sujeito, e saiu, foi levado do grupo. Jesus não falou mais com Judas. Judas não falou mais com o Senhor Jesus. Ele saiu para o seu negócio. Ele cumpriu entregando Jesus 2 vezes. Ele sai,
Jesus disse, o que tens que fazer, faça já. E ele saiu para negociar. A segunda palavra foi essa: amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. O Filho de Deus, o Filho do Homem, o enviado do céu para nascer de uma virgem aqui. Tu sabe da história pela profecia e pelo acontecido. Os sacerdotes conheciam as profecias sobre Jesus. E Jesus estava provando, cumprindo todas elas ali. Até nascer em Belém, está lá na Bíblia. Então, voltando, buscando esse entendimento, cultivaremos dentro de nós. Eu estou trazendo isso aqui exatamente para ajudar você. Você que exerce função de chefia, você que é subalterno, que tem às vezes pessoas bastante difíceis te comandando ou lhe comandando. Você que tem certos relacionamentos, ou bons ou indiferentes, cultivar dentro de você o senso do perdão divino. Peça a Deus, pois foi assim que eu consegui vencer da minha conversão até hoje. Conversão aos 13 anos de idade. Acontecendo isso em você, você jamais terá essas raivas, essas iras. Isso não vai lhe acontecer. De você ter raiva, você tem tristeza. É diferente, sabe? Engraçado, é bem diferente. Você está irado ou está triste, abatido, por causa de um ato grosseiro, traidor, maligno. Você entra num processo de tristeza. E a tristeza te leva a orar pela pessoa. Mas você não tem raiva, ira. Aquela ira que traz um senso de vingança. Os irmãos estão me entendendo? Irmãos, isso é real. Isso é tão real como é real que você está aí sentado nesse banco. Você pedir a Deus para te abastecer com senso perdoador. Porque perdão, gente, perdão é um atributo do amor de Deus. Quando você fala do amor, o amor fica tão grande que você não consegue dimensionar nada. Mas eu estou falando dos dados. Olha, perdão, misericórdia, paciência, braço aberto, mão estendida, tudo vem do amor, tudo isso. Mas o perdão é essa ponta, esse elo do amor que vem de Deus e te atinge, e você gera dentro de você esse senso perdoador. Mas se você buscar em Deus para te dar graça, para tirar de você essa energia da carne. Ira é uma energia negativa da carne. Da mesma forma que você tem aquela alegria, aquele sorriso por qualquer coisa que você vê, que é também uma energia da matéria, da carne, você tem a ira como a energia negativa da carne. Deixar isso ficar sobre a vida da gente é uma perda de tempo, é uma inutilidade. E eu diria que é até uma falta de inteligência. Você conhece a Deus, conhece a ação do Espírito Santo. Se você foi uma pessoa que buscou bastante em Deus, e um dia você sentiu aquela manifestação do Espírito Santo, que chamamos de batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, e você tem essa graça em você, você recebe, você tem de Deus a capacidade
de receber essa maravilha, de não cultivar ódio, a raiva, ou ter raiva. A raiva ela é tão inútil e nociva que ninguém merece. Eu vou encerrar só para lendo em Marcos uma pequena referência. Eu quero ler duas referências ainda. Eu quero ler Marcos, quando ele fala sobre esse assunto, no capítulo 11 de Marcos, os versos 23 em diante. Ele diz assim: porque, ele diz assim, o capítulo 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E tem um aditivo aqui, nessa palavra. Ele diz assim: e quando estiverdes orando, põe essa somazinha aí, estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Você está vendo que a oração e o perdão são coladas, andam juntos. Para que o vosso Pai, olha só, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ele copiou aqui no Sermão do Monte. Entendeu? Volta para cá. Agora, no relacionamento, em casa, porque nossas encrencas, às vezes, estão em casa, né? Às vezes a gente tem encrenca dentro de casa mesmo. Pedro está dando aqui uma aula, ele está mostrando onde que a oração pode ser impedida, e ela não é ouvida, não é aceita, não é recebida, ou nada acontece. Ele escrevendo a sua cartinha, a sua primeira carta, no capítulo 3, primeira carta de Pedro 3, ele diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia, se ainda está aqui na minha Bíblia esse trecho, entendeu? Perdi aqui, mas acho que achei. O Paulo fala diretamente para o marido, mas acho que pode servir para a esposa também, sabe? Eu acho que serve para elas, que elas também têm raiva, não tem? E não devia, mas tem. Tá? A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, que é tão difícil isso, né, marido? Isso é indiferente, né? Com discernimento. Pedro está dizendo que o homem é inteligente, discernimento, só inteligente tem discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
Essa falta de compreensão, essa falta de entendimento, essa falta de discernimento, essa indiferença do marido para com a mulher, tende a deixá-la amarga e interrompe a oração. A comunhão na oração é zero. Percebeu? Tudo isso faz parte de uma vida de compreensão, de entendimento, uma vida com Deus. Eu quero encerrar realmente dizendo que a Santa Ceia, quando ela passa a régua que iguala todo mundo, ela está colocando esse contexto aqui em evidência. Isso aqui está em evidências. Compreensão, entendimento, perdão e, acima de tudo, o amor de Deus, que cobre multidão de pecado, que perdoa os pecados. Amém, queridos? O amor de Deus. Poxa, como é bom a gente estar ligado às pessoas pelo amor. Quando você cultivar isso em você, você vai sentir uma grande maravilha em você. Ausência de raiva. Ausência absoluta de ódio. Porque você só sabe, você não tem ausência de tristeza, vamos dizer assim. A tristeza faz parte e a alegria faz parte da nossa cabeça. A tristeza, ela vem quando você vê uma coisa muito errada e você não pode dar jeito nisso. Você se abate. Mas tristeza e ódio é muito diferente, tá? Completamente diferente. Então vamos cultivar o amor de Deus na nossa vida, começando em casa, na rua, no trabalho. Olha, no trabalho, rapaz, isso é muito importante. O lugarzinho encrenquento, sabe? Mais do que... Eu conheço isso também. Eu conheço as encrencas. A vaidade no trabalho. Tem pessoa muito vaidosa. Tem pessoa no trabalho que acha que é o dono da coisa, sabe? Isso é bobagem. Pura bobagem, sabe? Bobagem. A vaidade é outra bobagem tão grande, tão inútil. A vaidade. No trabalho se vê muito isso. Vamos ficar de pé e vamos participar da ceia do Senhor. A Santa Ceia, viu, irmãos? Sempre foi dita a Santa Ceia do Senhor. Oh, meu Deus, que coisa linda você estar voltando àquele momento ali, né? Olha, foi na ceia, foi no momento da Santa Ceia, e Jesus já sabia das tratativas de Judas. Meu Jesus, que coisa. O que tens que fazer, faça agora. Jesus já sabia. E ele estava do grupo. Ele disse: o que você tem que fazer, faça agora. Vá. E ele levanta e sai. Foi nessa hora que Jesus estava com esse pedaço de pão aqui, dando aos seus discípulos, na Santa Ceia. Havia passado a comemoração da libertação do Egito. Agora aqui é a libertação do pecado, do poder do pecado. A libertação da indiferença. Agora aqui é a unidade entre você e Deus e seu irmão. Uma unidade trínua. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Eu quero, nessas palavras, dizer para você pensar nisso. Pensar no que você acabou de ouvir. E levantar esse pedacinho de pão. Eu estou tão alegre nessa manhã, porque eu estou vendo a igreja retomando, sabe? Retornando à casa do Senhor. Não deixa de vir não, por favor. Venha no próximo domingo, venha todos os dias. Aí você faz uma falta tão grande aqui que você não imagina, né? Vamos cantar,
Já eu peço para nós orarmos. Deixamos cantar o hino. Eu estou com tanta... Hoje é um dia tão gostoso para nós. Só em Jesus confiarei. És minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém da tempestade ou sequidão. Aleluia. Quão grande amor, profunda paz, em ti meus medos se desfaz. Consolador é tudo em mim, em ti eu vou permanecer. Em Jesus que encarnou, frágil criança se tornou, cheio de graça, o dom de Deus, foi desprezado pelos seus. Naquela cruz Jesus morreu e ao plano eterno obedeceu. Os meus pecados carregou, na sua morte me salvou. Glória a Deus. Levante o seu pedacinho de pão. Jesus, que maravilha, que alegria. Obrigado, Jesus. Pai Santo, eu sei como foi a resignação quando o Senhor disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O Senhor pediu algo que todo humano teria dificuldade de carregar. Arrastar aquela cruz, sofrer os machucões, a crueldade, a tortura, por causa de um mundo cheio de pecadores que haveriam de acreditar no Senhor e se livrar da morte eterna, do inferno de fogo. O Senhor fez isso por nossa causa. E a igreja do Senhor existe no mundo inteiro, pensando assim, crendo nesse sacrifício, crendo na redenção da nossa vida. E aqui estamos nós, Senhor, agradecendo ao Senhor por isso. Nós levantamos, Senhor, esse pedacinho de pão representando, da forma como o Senhor fez ali. Fazer em memória de mim, em memória de mim. Não, o Senhor nunca pode sair da nossa memória, da nossa lembrança, o bem que o Senhor fez e o mal que o Senhor recebeu, sendo esse mal os nossos pecados e o bem a nossa salvação que o Senhor nos deu. Eu levanto esse pedacinho, santificando e dizendo: Senhor, guarde a nossa vida contigo, sustenta a nossa vida, que essa eterna comunhão continue, Senhor, mudando o nosso espaço, mudando a nossa vida, não nos deixando, ó Deus, enveredar por caminhos tortuosos, mas que a nossa caminhada seja, Senhor, na tua direção. E na direção de resgate de outras vidas que precisam e querem. Que nós possamos alcançar pessoas. Senhor, que a missão que é esta igreja, seja ela efetiva, seja ela real, seja ela de resgate de milhares de pessoas. Oh Deus, não nos deixe conformar com o sistema.
mas tenha misericórdia de nós. Que a tua graça, a tua alegria, a tua paz continue, Senhor. Continue nos clareando cada vez mais a nossa rotina de servos que servem o Rei, porque o Senhor nos serviu primeiro, dando a vida por nós. Eu abençoo esse momento, santifico esse pedacinho de pão, que ele cause os efeitos para o qual foi criado em cada um de nós aqui, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Comamos todos. Lembre sempre do profeta Isaías, quando ele escreve no seu livro o sofrimento, o martírio de Jesus. Isaías disse que o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. O corpo de Jesus no alto daquela cruz não tinha mais espaço sem a marca do seu sangue. Por minha e pela sua causa, por nossa causa. Não tinha mais sangue, havia escorrido todo lá em cima na cruz. Ele disse: isso aqui é uma nova aliança feita no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. Aliança. Nós temos uma aliança com Deus feita pelo sangue de Jesus Cristo. E acabou. Nada pode romper. Nossa caminhada aqui é turbulenta. A garantia da salvação é certa. Por causa disso aqui. Levante o teu cálice, Pai Santo. Nós tomamos posse do teu perdão. Em todo tempo, da tua misericórdia, o Senhor quis nos comprar para o Senhor, derramando sangue. Porque nós estávamos totalmente perdidos. Num mundo vazio, o Senhor nos resgatou para ti, porque nós somos daqueles que recebeu o sopro da vida na criação do homem, e não poderia ser anulado pelo pecado. O Senhor veio e criou uma condição de perdão absoluto para todo aquele que crê. Assim, nós santificamos esse elemento aqui, selando a nossa alegria, selando o prazer, selando o nosso compromisso de igreja missão no teu reino, agora, meu Pai, sempre, em teu nome. Amém e amém. A minha comunhão com todos vocês. Podemos beber. Glórias a Deus. Glória a Deus, que alegria, que prazer. 3 dias lá permaneceu, manhã gloriosa então brilhou, meu Salvador ressuscitou. Grilhões da morte ele rompeu, quando em vitória se ergueu. E ele é meu, e dele
precioso sangue me comprou. Grilhões da morte ele rompeu, quando em vitória se ergueu. E ele é meu e dele sou, precioso sangue me comprou. Glória a Deus. É, Jesus. Sem culpa e medo, vivo enfim. Esse é o poder de Cristo em mim. E enquanto eu aqui viver, vem e comanda o meu ser. Nem o inferno poderá das tuas mãos me arrebatar, até que eu volte pro meu lar. No teu poder vou descansar. Nem o inferno poderá das tuas mãos me arrebatar, até que eu volte pro meu lar. No teu poder vou descansar, até que eu volte pro meu lar. No teu poder vou descansar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Levante a sua mão para o céu. Glória a Deus. Pai Santo, encerramos essa celebração com amor, com alegria, ó Deus, com essa graça maravilhosa que cobre a nossa vida. Que os teus filhos possam ter sido, Senhor, abastecidos, ó Deus, com algo tão antigo, mas tão novo, tão presente, tão importante para o momento. Que essa graça maravilhosa continue nos arrebatando para a tua presença todos os dias. E Deus, e que o nosso coração possa estar, ó Deus, voltados para as almas, aqueles que precisam, e que nós podemos alcançar com a tua palavra, com o teu grande amor. Pai, muito obrigado por essa manhã tão linda em que o Espírito Santo está presente, nos visitando com alegria, com a bondade que sempre teve para conosco. Pai, muito obrigado, agora e sempre, eu agradeço. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as eternas comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, uma santa e boa tarde, e à noite às 19 horas estaremos aqui.